Muita energia para o dia de hoje, porque olha, chegamos a essa segunda-feira, 9 de março de 2026, com a mesa simplesmente lotada de dados. A pilha de documentos está impressionante hoje. Tá densa, né? Temos pela frente relatórios bem pesados, despachos legislativos fresquinhos, atualizações climáticas e, claro, umas análises macroeconômicas que amarram tudo isso. Tudo se cruzando de um jeito bem complexo. Exato. E para quem nos acompanha, a nossa missão nessa análise detalhada de hoje é justamente pegar esse mar de informações complexas e, extrair os diamantes. É entender as engrenagens de uma série de crises e transformações que estão acontecendo de forma sobreposta no Brasil neste exato momento, sem complicação. E o cenário é realmente instigante. Quando olhamos para a totalidade desses documentos, o que emerge não é só um retrato estático. É um país em uma encruzilhada estratégica muito clara. Estamos observando, testes de estresse severos nas instituições democráticas, pressões fortíssimas vindas da economia global e mudanças profundas no próprio tecido social, sabe? Na forma como as pessoas vivem e consomem. Não são eventos isolados, né? Não, de forma alguma. Tudo está conectado. Ok, vamos desempacotar isso. E acho que não há lugar melhor para começar do que pelo labirinto institucional e a atual percepção de crise no topo do judiciário brasileiro. Com certeza. É o assunto do momento nos relatórios. Pois é. O material que temos em mãos detalha um volume impressionante de investigações da Polícia Federal envolvendo o Supremo Tribunal Federal, focado no que a imprensa tem chamado de caso Banco Master. E os números presentes nas fontes chamam muita atenção. Sem dúvida, e é fundamental, ao olharmos para essas fontes, mantermos a estrita neutralidade que os próprios relatórios exigem. Sim, essencial. Nosso papel aqui é apenas observar os dados. E o que os documentos mostram é que há um escrutínio gigantesco sobre as interações entre o poder público e o capital privado. Exatamente. Só para dar uma dimensão a quem está ouvindo, os documentos apontam que a equipe do ministro Alexandre de Moraes teria realizado 94 reuniões de trabalho com representantes do Banco Master. E isso no intervalo de apenas 21 meses. Espera, 94 reuniões em menos de 2 anos? Sim, 94. Isso dá praticamente uma reunião por semana, em média. É uma frequência que, no mínimo, levanta questionamentos nos analistas sobre a proximidade entre a corte e a instituição financeira. É exatamente esse o ponto que os relatórios destacam. E olha, não para por aí. Emitiu 36 pareceres para a mesma instituição bancária, sob contratos que os relatórios descrevem como milionários. A defesa argumenta com bastante veemência que existe total legalidade e conformidade na prestação desses serviços jurídicos. Eles ressaltam que não há impedimento legal direto. Sim, a defesa foca muito nisso. No entanto, os documentos revelam que a contradição entre essas declarações oficiais e o conteúdo de mensagens interceptadas pela Polícia Federal acabou gerando um ruído imenso. Mensagens trocadas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Isso pegou muito mal na opinião pública. Muito mal. E o raio da investigação se expande, né? O material mostra que a Polícia Federal também está conduzindo apurações que envolvem de forma indireta outro membro da corte, o ministro Dias Toffoli. Ah, sim. O caso do resort. Exato. As autoridades estão rastreando operações financeiras ligadas a um resort de luxo conectado a ele. Isso já resultou, inclusive, na quebra de sigilo de fundos de investimento que tem ligação com o Banco Master. É uma teia financeira bem complexa. A quebra de sigilo é uma ferramenta drástica, o que indica que as autoridades estão tentando seguir o rastro do dinheiro para entender se houve, de fato, algum tipo de favorecimento. Alguma irregularidade que cruze a linha da ética para criminal, né? Exatamente. E tem um detalhe nos relatórios que, juro, parece roteiro de cinema. Os elementos paralelos que cercam essa investigação. As fontes citam, por exemplo, o noivado desse ex-banqueiro, o Vorcaro, em um palácio na Itália. Nossa. Um evento que, segundo os dados, custou mais de 21 milhões de reais. É um nível de ostentação que contrasta bizarramente com o lado mais obscuro da mesma investigação. O lado obscuro sendo as ramificações violentas, correto? Isso mesmo.
Os documentos registram a morte em uma unidade hospitalar de um indivíduo conhecido pelo apelido de Sicário. E ele é apontado pela PF como o braço armado ligado a esse grupo financeiro. São detalhes que adicionam camadas muito densas a um caso que já é, por si só, um vespeiro institucional. Com certeza. O que é fascinante aqui é a dinâmica da percepção pública diante de tudo isso. O material dos analistas políticos descreve a situação como uma crise de narrativa sem precedentes para o tribunal. Porque a sociedade hoje cobra muito, né? Exato. A sociedade atual exige um nível de transparência implacável. Isso está forçando o que os colunistas chamam de o fim da era de intocabilidade do STF. É um termo forte. Muito. E quando juntamos todas essas peças, a leitura aponta para um processo de limpeza institucional. Pode ser um momento doloroso e desgastante para a imagem do judiciário, mas os relatórios indicam que é uma fase necessária para o amadurecimento das regras de compliance do país. É a famosa dor do crescimento. Mas enquanto as instituições passam por esse raio-x interno, a macroeconomia não dá trégua. Traz um choque global fortíssimo para a nossa mesa. O cenário externo está fervendo. Sim. Vamos mudar um pouco o foco para os relatórios econômicos, porque a guerra no Oriente Médio fez o preço do barril de petróleo simplesmente disparar. Subiu quase 30%, encostando na marca de $120. É o número que acende semáforos vermelhos no mundo inteiro. Acende demais. E cria um dilema muito peculiar para a nossa realidade. Os relatórios explicam que o país, na posição de exportador de petróleo, teoricamente ganha com a alta do barril. Entra mais dólar. Tem até aquela discussão sobre novas fronteiras, né? Sim, discussões estratégicas ganhando força sobre a necessidade de explorar novas fronteiras petrolíferas como no litoral do Ceará, para aproveitar esse ciclo de alta. Mas a conta chega internamente. Exato. O custo interno dessa alta é devastador. O impacto direto no preço do diesel afeta toda a nossa cadeia de logística, que é absurdamente dependente do transporte rodoviário. O caminhão fica mais caro para rodar. O diesel mais caro encarece o frete, que encarece a comida, que se traduz em inflação direta na prateleira do supermercado. E a resposta institucional a isso vem no Boletim Focus. Só para deixar nossa audiência na mesma página, o Boletim Focus é basicamente aquele termômetro semanal do Banco Central, certo? Onde os maiores economistas do mercado dizem para onde acham que a economia vai. Perfeito. É o consenso do mercado. E esse boletim elevou a projeção da nossa taxa básica de juros, a Selic, para 12,13% ao fim deste ano. Uma paulada. É uma tentativa clara de austeridade monetária. O Banco Central sobe os juros para encarecer o crédito, esfriar o consumo e tentar conter esse efeito dominó da inflação gerada pelo petróleo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque toda essa pressão do diesel nas alturas e dos juros a mais de 12% cai como uma bigorna sobre o grande motor da economia brasileira, o agronegócio. O setor está sentindo o golpe. Os documentos do Canal Rural usam o termo bem direto, eles chamam de tempestade perfeita. E isso acontece porque não são apenas os custos internos que pioraram. A balança global também virou de cabeça para baixo. A mudança no tabuleiro global é drástica. A China, que historicamente tem sido a nossa maior compradora, desacelerou seu ritmo de crescimento. Não está comprando como antes. E mais do que isso, os relatórios apontam que Pequim impôs novas barreiras regulatórias para a importação de grãos e carnes. Eles estão protegendo o mercado interno deles. Isso forçou o agronegócio nacional a fazer um pivô rápido, uma mudança de rota comercial urgente. E os dados apontam a Índia como a grande boia de salvação, o novo parceiro estratégico nessa virada. É um mercado gigantesco. Demais! As projeções da Apex Brasil indicam que o mercado indiano tem o potencial de absorver até 9 bilhões de dólares anuais em produtos do nosso agronegócio até 2030. É uma tentativa monumental de diversificar os clientes para não ficar refém apenas do apetite chinês. Mas há um alerta muito grave nesses relatórios econômicos, não é? Sim, a transição não está sendo nada fácil. As fontes mostram um paradoxo cruel. O país continua batendo recordes de safra em volume de produção, mas a margem de lucro do produtor rural simplesmente evaporou. E por que evaporou?
Imagina a situação de quem produz. A pessoa colhe mais soja do que nunca na história da fazenda dela, só que o custo dos fertilizantes que são importados e atrelados a um dólar caríssimo, somado ao frete encarecido por aquele diesel a $120 o barril, come todo o dinheiro antes mesmo do grão chegar ao porto. É produzir muito para ganhar quase nada. É um número recorde de pedidos de recuperação judicial no agronegócio. Que é basicamente quando a empresa rural levanta a mão e diz para a justiça que tem como pagar as dívidas no futuro porque a fazenda produz, mas agora não tem caixa. E precisa de proteção para renegociar com os bancos sem ir à falência. Exatamente. É um mecanismo de sobrevivência. E ver um volume recorde disso no setor que costuma carregar o PIB nas costas é um sintoma muito forte do aperto econômico. Preocupante demais. E se conectarmos isso com um cenário maior, percebemos que quando a economia formal sofre esse tipo de aperto estrangulador, as economias paralelas e ilícitas tendem a ganhar terreno e sofisticação. É a transição perfeita para os relatórios de segurança pública que, honestamente, estão piscando em vermelho. Os documentos trazem atualizações alarmantes sobre como o crime organizado brasileiro também está se globalizando. Essa é uma mudança de patamar. Os Estados Unidos estão na iminência de designar o primeiro comando da capital, o PCC, de o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Essa classificação muda as regras do jogo de forma profunda. Não é apenas um rótulo político, entende? Ser designado como organização terrorista pelo governo americano significa que o peso da máquina financeira global entra na jogada. Abre um leque de ferramentas novas contra eles. Permite acionar sanções econômicas severas, bloquear contas em paraísos fiscais e usar ferramentas de inteligência pesadas para rastrear bens ocultos no exterior. É tratar as facções com o mesmo rigor financeiro aplicado a cartéis internacionais. Enquanto o crime se globaliza no topo das facções, nas ruas das grandes cidades, a modernização tática também assusta bastante. As fontes relatam uma verdadeira epidemia de um crime que usa tecnologia barata, o chamado golpe da porta destravada. Esse é um exemplo clássico de como a tecnologia facilita o crime urbano diário. Como funciona exatamente? Os criminosos utilizam pequenos aparelhos bloqueadores de sinal, os jammers. Quando o motorista sai do carro e aperta o botão da chave para travar a porta, o bloqueador embaralha a frequência. Então o carro não tranca, mas a pessoa acha que trancou. Isso. O criminoso simplesmente vai lá, abre a porta, leva os pertences ou o próprio veículo, sem quebrar um único vidro ou disparar alarmes. É impressionante a facilidade. E em resposta a essa escalada de sofisticação, tanto nas ruas quanto nas finanças das facções, os documentos legislativos detalham uma movimentação intensa no Congresso Nacional. O Legislativo está tentando reagir. O Senado, sob a presidência de Rodrigo Pacheco, tem avançado em pautas que tentam sufocar o dinheiro do crime. Um destaque muito forte que passou na Comissão de Constituição e Justiça é a aprovação do projeto que proíbe expressamente o uso de dinheiro em espécie para compra de imóveis. O alvo dessa medida é claríssimo: cortar a principal via de lavagem de dinheiro no país, que é o mercado imobiliário. Comprar imóveis de luxo ou até mesmo grandes lotes de terra com dinheiro vivo sempre foi a forma clássica de pegar o dinheiro sujo do tráfico de drogas e da corrupção política e inseri-lo na economia legal. Proibir isso é uma tentativa de fechar o cerco. De forma paralela e com uma urgência gritante, os relatórios mostram o Senado se debruçando sobre a proteção e a segurança das mulheres. E os dados aqui são de embrulhar o estômago. São números muito difíceis de digerir. Uma pesquisa citada nos documentos revela que o número de mulheres que precisaram se afastar do trabalho em decorrência de violência cresceu 152%. É um dado que revela não apenas uma crise de segurança pública, mas o impacto social e econômico direto. Está retirando as mulheres do mercado de trabalho por falta de segurança em seus próprios lares e trajetos. Exato, o impacto econômico disso é gigantesco, além da tragédia humana. Diante desse cenário alarmante, há um avanço significativo em pautas mais rigorosas no legislativo.
Estamos vendo a tramitação de projetos que elevam a pena máxima do crime de feminicídio para 50 anos. E há debates avançados sobre a criminalização do ódio às mulheres e a necessidade urgente de criar infraestruturas de acolhimento nos transportes públicos. E essa busca por segurança, seja nas ruas, na economia ou nas próprias casas, parece estar se refletindo de forma muito curiosa nas tendências de comportamento e saúde da sociedade. O tecido social está reagindo. Nossos documentos capturam uma mudança de mentalidade bem interessante. Há uma fadiga visível em relação às pressões modernas. Por exemplo, os relatórios médicos apontam para uma forte reação da comunidade científica contra tendências de hiperprodutividade. Aquela cultura de acordar de madrugada. Isso, o famoso clube das 5 da manhã, onde a ideia era acordar cedo demais para meditar, ler e trabalhar antes de todo mundo. A ironia aqui é que a busca implacável pela produtividade máxima acabou se tornando o maior ralo de produtividade da nossa época. Ninguém aguenta. O consenso técnico atual, que está documentado nessas fontes, é que forçar o relógio biológico em nome de um suposto sucesso financeiro tem gerado uma verdadeira epidemia de burnout, sem contar a ansiedade severa e os distúrbios crônicos do sono. E o pior, sem entregar os ganhos reais de eficiência que os gurus da internet prometiam, né? Exatamente. É a ciência finalmente desmentindo o marketing de estilo de vida. E os relatórios trazem outro exemplo maravilhoso disso através de um estudo chamado Guia do Supermercado. O documento se dedica a desmascarar várias trocas alimentares que se popularizaram nos últimos anos e que são classificadas pela Nutrição Séria como absolutamente inúteis. Aquelas modas de supermercado. Coisas como substituir o sal comum por sal rosa do Himalaia, ou sal integral, sabe? Ou o consumo de água alcalina engarrafada caríssima, ou a troca do açúcar branco por açúcar de demerara. As fontes são contundentes ao indicar que os benefícios reais na saúde preventiva dessas trocas são marginais, beirando o inexistente. Fiquei chocada com essa parte. Na prática, servem muito mais como estratégias de marketing gourmetizadas para encarecer o produto final do que como um ganho de saúde real para a população. É a sociedade cansada e estressada, pagando caro por promessas vazias. E por falar em pagar por saúde e alterar o consumo, os relatórios mapeiam um fenômeno comportamental fascinante na economia de serviços: o impacto das canetas emagrecedoras. O efeito colateral disso na economia é incrível. Sabe aqueles medicamentos para diabetes que viraram febre para perda de peso? O uso em massa dessa medicação alterou não apenas as métricas de saúde pública, mas os balanços financeiros de bares e restaurantes. Esse é o tipo de efeito cascata que a economia adora observar. Os padrões de consumo mudaram radicalmente entre as pessoas que usam essas medicações. Porque mexe com a vontade de comer, né? A medicação tira a fome e altera a relação com o sistema de recompensa do cérebro. Como resultado, o volume de ingestão de alimentos e, surpreendentemente, o consumo de bebidas alcoólicas despencou entre esses usuários. O pessoal para de beber. Sim. Bares e restaurantes já estão sentindo um impacto pesado no caixa e sendo forçados a repensar seus cardápios e estratégias de venda. A gente tenta regular nossa saúde, nosso dinheiro, nosso estresse, mas tem uma coisa que ninguém regula e o mês de março de 2026 esfregou isso na nossa cara. O clima não negocia. As fontes climáticas que revisamos mostram que este mês tem sido um teste brutal e implacável para a infraestrutura urbana brasileira. Vimos tempestades terríveis no estado de São Paulo, com o absurdo de enxurradas arrastando pessoas pelas ruas na cidade de Sorocaba. Isso escancara falhas históricas e graves no planejamento básico de drenagem urbana. E não é apenas o excesso de chuva que castiga a infraestrutura. No Rio de Janeiro, os relatórios detalham como a combinação de calor extremo com uma infraestrutura elétrica e logística sobrecarregada resultou em um incêndio colossal em um galpão logístico. Uma cena apocalíptica. A queima de materiais gerou uma nuvem de fumaça tóxica que ameaçou sufocar comunidades inteiras ao redor.
Esses eventos expõem de forma muito crua como a nossa fragilidade urbana reage rapidamente e tragicamente a eventos climáticos extremos. Então, o que isso tudo significa? Chegando ao final desta nossa exploração por essa pilha monumental de relatórios, a síntese que fica muito clara é de um Brasil que opera no limite, mas que tem uma resiliência absurda. É a grande marca nacional. Porque, olha, apesar da inflação apertando no supermercado, das crises de transparência no topo do judiciário e desses eventos climáticos que destroem bairros inteiros, o país continua encontrando formas de avançar. Sem dúvida. No meio de toda essa turbulência, as fontes mostram vitórias estratégicas imensas. A aprovação recente pelo Senado do histórico acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, por exemplo, é a prova material de um país que, apesar dos problemas internos, consegue se integrar globalmente e abrir portas fundamentais para o futuro de sua economia. E talvez o mais inspirador de tudo, para quem gosta de olhar além dos gráficos frios, o tecido social continua produzindo histórias maravilhosas. A história do estudante. Isso. Os documentos trazem o relato de uma jovem de 18 anos, lá do interior do Rio Grande do Sul, que, apoiada pelo programa Jovem Senador do Congresso, conquistou uma bolsa de estudos integral na Universidade de Harvard. Fantástico. É a prova concreta de que o talento existe em cada canto do país e, quando encontra o mínimo de apoio institucional, é capaz de romper qualquer barreira geográfica ou socioeconômica. É um contraste muito poderoso com o cenário de crises que descrevemos. E, reunindo todas essas análises institucionais, criminais e sociais que dissecamos hoje, isso levanta uma questão importante. Uma reflexão nova para quem nos escuta. Qual seria? Vimos hoje um Estado tentando combater bandidos que usam bloqueadores de sinal nas ruas. Vimos o esforço para adaptar portos e estradas ao clima extremo. Vimos as instituições tentando se limpar em praça pública sobre os holofotes da sociedade. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim. A pergunta que fica além desses relatórios é: com as instituições e o modelo de Estado tradicional tão engessados, pesados e lutando para alcançar a velocidade da tecnologia, será que no futuro próximo a verdadeira governança vai mudar de mãos? Como assim? Quer dizer, será que quem de fato dita as regras de como vivemos, como consumimos e como nos protegemos vai deixar de vir de Brasília e passar a vir quase que exclusivamente dos algoritmos e das corporações privadas globais? Será que o Estado, como conhecemos, ficou lento demais para o século XXI? É uma provocação e tanto para deixar a mente trabalhando depois dessa análise. A gente agradece demais a companhia de quem esteve com a gente em mais essa exploração profunda pelas entrelinhas da notícia. Continuem questionando o que leem, fiquem de olho em como essas peças se movem e mantenham essa curiosidade sempre acesa. Até o nosso próximo encontro.